Sim, sou o Silva. E aqui é a Lari. Bora falar sério? Bora. Do que a gente vai falar hoje a gente aqui? vai ver histórias de vinganças que foram longe demais. E olha... Eu não sei o que falar. Aquilo de sempre. Se vocês Comecei gostam, bem. deixa um like, comenta aí no vídeo. É isso. Eu ia comentar alguma coisa de vingança, só que eu não sei o que falar. Você já se vingou de alguém? Se eu já me vinguei? Sim. Vingança? Sim. A vingança não quer plena, mata uma e envenena. Foda. Dito isso, já me vinguei, sim. Sério? Não, tô zoando. Ia ser um plot twist. Eu nunca vi. Assim, eu não lembro de ter me vingado de ninguém. Gostaria, mas... Ah, com certeza, mas... Vingar, não. Vingar, assim, de fazer alguma É coisa. porque a gente remói muito, né? Aham. Então, ignora logo e tá bom. Não, já tive vontade de colocar um saco de bosta na porta de alguns vizinhos, já, mas nunca fiz. Ah, então foi você. Não, imagina, não, tô zoando. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Play! A vingança raramente resolve os seus problemas, mas como é bom dar o troco. Ah, quer roubar o meu almoço, né? Então fica com essa reclamação que eu vou deixar nesse post-it. Mas nem Caraca. toda vingança é planejada da Na mesma. empresa que eu trabalhei, o pessoal roubava o almoço dos outros. Você já fez sim, uma pseudo-vingança que você falou que tinha suco de... Ah, não era uma pegadinha. Era uma pegadinha, não era vingança. Não era vingança. Tá, entendi. Mesma maneira, embora eu seja um grande fã de mensagens Não, você já se vingou passivo-agressivas. O quê? Quando você era um moleque, você colocou um negócio de cagadeira. Só que não era pra mim. Não era pra você, mas você participou da vingança. Não era sua vingança, mas É. você participou da vingança. Pra quem não sabe o que aconteceu, quando eu era moleque, tinha um amigo meu que tava indo pro aniversário da namorada dele. E a ex dessa namorada dele, tava lá. Ah, deu pra entender o que eu falei? O ex Isso. da namorada dele Isso, tá- foi pro aniversário dela. É, exatamente. E aí ele não gostou. Ele não gostou, ele falou assim, cara, ele vai estar lá, tal, não sei o quê. Aí eu, sei lá, era moleque, deveria ter uns 14 anos, né? Primeiro colegial tem 13, 14 anos, né? Aí, mano, já que ele não gostou, bora ajudar ele. O que a gente fez? A gente foi lá na farmácia, comprou laxante. E colocou na bebida No do que o moleque falou assim, uma coca, eu falei, pode deixar que eu pego. Você colaborou com o vingança. Aí, não foi a minha, foi de um amigo, entendeu? Mano, mas o moleque saiu da festa. Pobre. Estava suando, coitado. O pobre. Ele foi no banheiro, ficou um tempo. Aí ele falou, gente, eu tenho que ir. Nossa, Ele, coitado. caralho. Que pessoas horríveis. Cara, eu me arrependo? Não. Claro. Eu não faria isso. Pô, foi brecha. É porque eu era moleque, tipo, não é uma coisa que eu faria hoje em dia, tá ligado? Óbvio. O jovem só faz besteira. É, né? a idade jovem faz merda, O acontece. jovem só faz merda. Embora eu seja um grande fã de mensagens passivo-agressivas, elas não se comparam a fazer alguém ser preso, custar a pessoa milhões de dólares ou arruinar toda a vida dela com uma única revelação. Dito Meu isso, Deus. guarde esses post-its e tiradas inteligentes, porque a gente tá prestes a dar uma olhada em mais histórias de vingança Caraca. que causaram níveis de destruição nucleares. Meu Deus, cara, eu não sei que nível a gente vai ver aqui, hein? Mas deixa o like. Dano resolvido. Os mecânicos de carros não têm uma vida fácil. Quando eles não estão tentando descobrir como você colocou fluido de limpeza no lugar do óleo de motor pela 48ª vez. Foi mal, Gerson. Eles têm Por que que você tá lidar olhando pra com mim? alguns clientes deploráveis, Nosso carro. como fez o pai desse próximo usuário do Reddit. Lá pelos anos 2000, esse mecânico administrava sua própria oficina. Um dia, um homem chegou com um conversível de aparência cara que precisava consertar a transmissão. Levou um tempo para remover, desmontar, consertar e remontar, mas o nosso mecânico fez o trabalho. Só que na hora de pagar, o senhor conversível aí de repente não tinha dinheiro para isso. E ele disse que podia pagar metade agora e o restante em uma semana, ou alguma coisa assim. Sendo um cara justo em uma cidade pequena, o nosso mecânico concordou. Mas algumas semanas se passaram e o senhor conversível desapareceu. Depois de 2 meses, o nosso mecânico ligou para ele, perguntou quando é que ele iria pagar o restante da conta. E o que é pior, o senhor conversível simplesmente disse que não pagaria. Não
tinha nada de errado com os reparos, mas agora que ele tinha o carro, ele simplesmente não via motivo para pagar o restante. No começo, o nosso mecânico ficou furioso, mas então decidiu usar o senhor conversível como exemplo. Ele ligou para uma empresa de reboque local, contou a situação e explicou que, segundo a lei do estado, ele tinha um direito de penhor de mecânico sobre o veículo, o que é o direito legal de vendê-lo para compensar a dívida não paga. As regras para isso variam de estado para estado nos Estados Unidos, mas o nosso mecânico conseguiu que a empresa de reboque pegasse o conversível e o levasse embora. Para a oficina dele? Não, para o centro de reciclagem local. O carro foi esmagado, desmontado e os restos vendidos para o centro, o que fez o nosso mecânico recuperar o seu dinheiro antes que o senhor conversível pudesse fazer algo. Obviamente ele estava furioso e apareceu na oficina de consertos com a patrulha estadual no dia seguinte, mas depois que o mecânico explicou as circunstâncias do penhor, os policiais consideraram o assunto civil, não criminal, e quando o senhor conversível tentou processar o mecânico, o juiz rejeitou o caso. Moral dessa história: pague os seus mecânicos, a menos que você prefira que o seu carro Isso foi bravo. Foi. Ah, irmão. Todo mundo conhece aquela pessoa que tem o hábito de transformar o dia especial de outra pessoa em algo sobre ela. É sua festa de aniversário? Bom, a pessoa acabou de ser promovida. Você tem um grande anúncio pra fazer? Bom, a pessoa acabou de comprar um carro novo. Mas não se preocupe, você não tá sozinho. Um usuário do Reddit que chamaremos de Ben tinha um irmão mais novo, chamado Todd, que tinha que ser o centro das atenções, não importava a ocasião. Tanto que no chá de bebê de sua irmã, o Todd e a namorada dele anunciaram que estavam esperando um bebê. Tipo, sério, cara, faz o seu próprio evento aí. Mas ele não parou por aí. No dia antes do casamento de Ben, um recibo de um anel caro caiu do bolso de Todd. Tava claro que ele tava planejando pedir a namorada dele em casamento no dia especial do Ben. Ben o expulsou da festa, mas Todd começou a chorar, dizendo que era injusto e que ele nunca pediria alguém em casamento durante o casamento de outra pessoa. Então, Ben permitiu que ele viesse ao casamento como convidado, mas o avisou que se ele tentasse alguma coisa ia se arrepender. Como previsto, durante a dança da noiva com o pai dela, Todd se ajoelhou e pediu a namorada dele em casamento à vista de todos. Mas o Ben não ficou bravo. Na verdade, ele estava empolgado, porque enquanto Todd estava roubando a atenção, uma convidada grávida se aproximou e começou a fazer um escândalo. Ela estava gritando com Todd por mentir a ela, chorando e dizendo que estava grávida do bebê dele. Ela até ligou pro celular dele, provando que eles tinham mantido contato. Arrasada, a namorada de Todd jogou o anel no chão e saiu chorando. E Ben também estava chorando, de tanto rir. Com a aprovação da sua futura esposa, ele contratou uma mulher para fingir ser amante do Todd, pediu a ela para estar no casamento e agir assim se visse que ele ia fazer o pedido de casamento. Ben até deu o número dele para ela, para tornar a situação convincente. E foi tão convincente que a namorada do Todd o expulsou. Bem, a gente só pode esperar que depois de tudo isso, o Todd tenha percebido que ele de fato não é o personagem principal da vida. Um prato servido bem gelado. Ele avisou. Você já foi traído alguma vez? Nada dói tanto quanto isso. Vai por mim. Mas histórias como as do usuário do Reddit, chamado Kermit the Frog, são um remédio pra quem já teve o coração partido. Kermit era casado com Sue, sua namorada dos tempos de escola, há 23 anos. Com 2 filhos crescidos, uma casa bonita, carros e férias dos sonhos. Eles estavam vivendo o sonho americano. Mas enquanto Kermit estava se recuperando de uma cirurgia no joelho, Sue começou a agir de forma diferente. Ela começou a trabalhar até tarde, não estava tão carinhosa e mudou as senhas de todos os seus dispositivos. Inicialmente, Kermit não suspeitou de nada, mas enquanto ele estava navegando nas redes sociais, viu uma foto de Sue com um colega de trabalho do sexo masculino com quem ela parecia ter uma relação próxima, muito próxima. O que foi estranho é que, apesar de nunca o ter conhecido, o colega bloqueou Kermit. Agora sim ele estava desconfiado. Usando o plano de dados da família, ele baixou um aplicativo que mostrava todas as mensagens de texto enviadas e recebidas em todos os dispositivos conectados. E um deles era o telefone de Sue. E foi aí que o coração dele afundou. A Sue estava enviando mensagens amorosas e muitas, digamos, fotos comprometedoras pra esse cara. Durante 3 dias, Kermit processou essa informação, mas no 4º dia ele começou a traçar sua estratégia de saída e a sua vingança. Agora recuperado da cirurgia, ele começou a agir da mesma forma que Sue, trabalhando longas horas, sendo frio e distante e mudando as senhas dos dispositivos. Não demorou muito pra Sue perceber, reconhecendo todos os sinais de que o parceiro estava tendo um caso. Em certo momento ela teve a audácia de confrontá-lo, acusando-o de traição. Ele riu
cuspiu na cara dela por 2 minutos inteiros, porque apesar de suas ações, ela não podia provar nada, e Kermit estava blefando. Ele tinha agido daquela forma só para deixá-la paranoica. Enquanto isso, ele estava reunindo evidências e garantindo que estava financeiramente independente dela, discretamente mudando suas coisas da casa deles e procurando um novo apartamento. Tudo isso sem que Sue soubesse. Durante 5 longos meses, ele agiu distante e tranquilo, mas Sue começou a desmoronar. Nos textos pro seu amante, Kermit conseguia ver que ela estava com medo, dizendo que ainda amava Kermit e que o suposto caso dele devia ser algum tipo de karma pelas ações dela. Ela não fazia ideia. Em dado momento, ela terminou com o amante dela, explicando a ele em mensagens de texto que ela queria reconquistar Kermit. Mas Kermit não se importava nem um pouco. O plano dele estava quase completo. No começo de dezembro, ele contou aos filhos o que a mãe deles tinha feito e o que ele planejava fazer, mas pediu para eles não falarem nada. Apesar de chateados, os dois apoiaram o pai. E assim, Kermit executou sua peça final. Cedo na manhã de Natal, enquanto Sue dormia, ele deixou um enorme dossiê impresso com todas as mensagens que ela tinha enviado ao seu amante durante os últimos 8 meses no travesseiro dele, junto com o cartão de seu advogado e uma nota que dizia Feliz Natal, impiedoso. E não para por aí. Esse dossiê era apenas um dos 14 que ele enviou para todos os amigos dela, para a família e pro local de trabalho dela. Com isso, ele cortou contato com ela. Nas 2 semanas seguintes, a vida de Sue desmoronou. A família e os amigos viraram as costas, Kermit conseguiu um divórcio não contestado e, embora tenha deixado a casa para ela, ele ficou com a cabana deles na floresta e esvaziou lentamente as contas conjuntas para que ela não pudesse pegar um centavo dele. E para completar, tanto Sue quanto o amante dela foram suspensos e demitidos em seguida por violarem as regras de relacionamentos no local de trabalho. Uau! Se eu for traído de novo, eu sei quem é que eu vou chamar pra me ajudar na minha vingança. O cara é bravo. O cara eu vi uma menina que ela fez um chá de revelação de traição. De história de vingança. Os chás até onde eles chegaram, né? Putz, ela chamou a família inteira dela do cara. Nossa, cara. E aí ela, do nada, ela soltou que o cara tá traindo ela. Caraca, essas são sempre as que envolvem disputas de estacionamento que vão mais longe. No caso em questão, o usuário do Reddit chamado Bright Rick tem uma história de vingança de estacionamento que foi servida bem gelada. Lá pelos anos 2000, a família do Rick era dona de 2 prédios de apartamentos nos subúrbios de Chicago. Eles moravam em alguns dos apartamentos e alugavam outros. E tinham um estacionamento com espaço para cerca de 16 carros, mais que suficiente para eles e para os seus inquilinos. Mas um dia começaram a estacionar carros no estacionamento que não eram deles nem dos inquilinos. Rick bloqueou um dos carros e chamou uma empresa de reboque, quando de repente o dono apareceu e saiu dirigindo por cima do gramado e do jardim de Rick. Irritado, Rick contratou uma empresa de reboque local e fez com que eles colocassem placas avisando que qualquer carro sem um adesivo de estacionamento seria rebocado e deixou por isso mesmo. Mas então, numa gelada véspera de ano novo, Rick chegou em casa tarde e encontrou todos os espaços do estacionamento cheios de carros que não eram da sua família nem dos inquilinos. Tinha tanto carro que eles estavam lotando o estacionamento e ocupando as estradas, bloqueando todas as entradas dos prédios de Rick. Alguém estava fazendo uma festa, mas ele verificou que não era nenhum dos seus residentes. Ele ligou para a empresa de reboque, mas eles estavam ocupados demais. Então ele decidiu tomar medidas por conta própria. Rapidamente ele pegou 3 dos seus irrigadores de gramado, conectou nas torneiras da sua lavanderia e passou água quente por eles. Como a temperatura estava abaixo de zero, a água quente impediu que as mangueiras congelassem. Mas uma vez que a água atingiu os carros e as calçadas, começaram a se formar camadas grossas de gelo. Ele moveu os irrigadores a cada meia hora, garantindo que o gelo entrasse entre as janelas, os puxadores e até mesmo as fechaduras. Quando cada carro estava completamente revestido por uma camada sólida de gelo, Rick arrumou tudo e foi dormir. Às 4 horas da manhã, Rick foi acordado por um grupo de pessoas com uma aparência muito gelada, batendo furiosamente na sua porta e tocando a campainha. Eles não conseguiam entrar nos carros por causa de todo o gelo. Aparentemente, todas essas pessoas tinham sido instruídas a estacionar ali por um amigo que tinha um prédio a várias quadras de distância. O mesmo cara que tinha passado por cima do gramado de Rick no ano anterior. Rick apenas sorriu e apontou todas as placas, dizendo para moverem os carros ou então seriam rebocados, sabendo muito bem que eles não poderiam entrar nos carros. A polícia apareceu logo depois, rindo da situação inteira, antes de, com o consentimento de Rick, multar todos os carros estacionados ilegalmente, que então foram rebocados. Que maneira de começar um novo ano. Que doideira, velho. Uma transição de negócios.
Sogros. Alguns são bons, outros são ruins e alguns são realmente terríveis. Como descobriu a usuária do Reddit chamada LivingBunch6371. Há algum tempo, quando tinha apenas 18 anos, a cunhada de LivingBunch se assumiu como uma mulher trans. Como as pessoas amorosas e cuidadosas que claramente eram, os pais dela a expulsaram imediatamente. Nossa. Eles negaram a ela acesso ao Família carro que tinham tradicional, comprado né? pra ela e ao dinheiro dela que estava na conta conjunta deles. Então, tarde da noite, ela teve que andar 13 quilômetros para chegar à casa de LivingBunch. Chocado, o marido de LivingBunch tentou falar com os pais dele, que eram fortemente conservadores, mas eles se mantiveram firmes. Agora a filha deles não era bem-vinda em casa por ser quem ela era, e todas as suas posses, inclusive o dinheiro que ela ganhou trabalhando meio período, agora eram deles. Isso não agradou o LivingBunch, que amava a cunhada independentemente de quem ela fosse. Ela e o marido queriam cortar todos os laços com os sogros, o que de repente lhe deu uma ideia. O sogro dela era dono de um pequeno negócio, e sua maior conta era coincidentemente com um empregador de LivingBunch. Ela contou ao chefe dela o que tinha acontecido e depois de pensar ele concordou que se ela pudesse encontrar outro fornecedor oferecendo uma taxa semelhante à do sogro dela, ele encerraria a conta deles. Foi aí que as coisas ficaram difíceis. O sogro dela oferecia uma taxa ótima, que era praticamente impossível de superar, mas LivingBunch explorou todas as opções que pôde e em algum momento, 6 meses depois, ela encontrou uma empresa diferente oferecendo uma taxa semelhante. Durante esse tempo, o sogro dela começou grandes reformas na casa da família. Então, para garantir que essa perda repentina de renda causasse o maior impacto, ela esperou mais um mês, quando as reformas dele já estavam em pleno andamento, e informou o chefe dela. Um mês depois, o negócio do sogro dela foi de repente arruinado. Ele teve que correr para encontrar novos clientes e acabou tendo que vender a casa para manter o negócio à tona. Mas como ela estava em meio a reformas, não foi vendida por muito. Ficou tão ruim que ambos os sogros recorreram a pedir dinheiro a outros membros da família. Mas depois do tratamento bárbaro que deram à sua própria filha, todos eles disseram resolutamente que não. 8 anos depois, eles ainda estão lutando para sair da bagunça kármica em que se meteram. E para completar, a cunhada de LivingBunch está muito bem agora. Bem irônico que se eles não a tivessem expulsado, eles ainda poderiam ter uma casa. Caraca, É o karma. Ganância na sala. É o karma. Que loucura. Nada inicia a discussão familiar como um assunto de herança. Sério, se você quer encurtar o encontro de Natal, basta perguntar quem vai receber a maior parte dos bens dos seus parentes quando eles falecerem e observar o resto do dia virar só fumaça. ser igual a minha família. O quê? É só não ter nada pra doar, pra deixar, quer dizer. Se você não tiver nada pra deixar, ninguém vai brigar. É isso, justo. pronto, acabou. Minha família é assim. Se eles não têm nada pra deixar como herança, não tem herança. Um tópico de disputa tão grande que a Não tá usuária errado. do Reddit chamada 327 Nova conseguiu usar para uma vingança de nível absolutamente divino alguns anos atrás. Quero ouvir, Nova bora. tinha um primo ganancioso, manipulador e ávido por dinheiro, que dependia dos seus avós ricos pra tudo. Mas Nova não se importava com dinheiro, apenas amava seus avós e queria passar tempo com eles. Então, quando a avó deles faleceu, Nova se mudou pra casa do avô pra ajudar a cuidar dele. O primo dela não gostou nada disso, assumindo que ela estava tentando ganhar favores e roubar a maior parte da herança. Um dia, Nova chegou em casa e descobriu que um dos filhos do primo aparentemente tinha encontrado uma arma carregada e estava brincando com ela. Nossa! Uma arma que o avô de Nova tinha confiado a ela. Nova Meu sabia das Deus! normas de segurança de armas e jurou que nunca deixaria uma arma simplesmente largada por aí, ainda mais uma que estivesse carregada. Embora o avô acreditasse nela, pediu para Nova se mudar até que as coisas se acalmassem. De repente, tudo fez sentido. O primo de Nova tinha incriminado para tirá-la do caminho, tudo na esperança de se aproximar da carteira do avô. Nova trabalhou para consertar o relacionamento com o avô dela, mas um mês depois ele infelizmente faleceu. Nova ficou arrasada. Depois do funeral, o testamento foi lido e foi aí que Nova notou algumas palavras bem específicas. Era complexo, mas se resumia a: se alguém tentar reivindicar mais do que lhes foi dado, não vai receber nada. De repente, Nova teve a ideia perfeita para uma armadilha de vingança. Mais tarde, ela ligou pro primo e mencionou casualmente que todas as joias da avó seriam doadas para um leilão de caridade. Incapaz de resistir, o primo imediatamente se dirigiu para a casa dos avós e começou a encher caixas de sapato com todas as joias que conseguia encontrar, esperando Meu que ninguém Deus! percebesse antes de serem doadas. Enquanto ele fazia isso, o pai de Nova e o advogado da família entraram na casa para fazer algumas tarefas administrativas finais, pegando o primo em flagrante e tentando levar 4 caixas de sapatos cheias
cheias de joias. Nova sabia que o advogado estava programado para visitar naquele dia e preparou a armadilha para que o primo aparecesse no momento mais incriminador. Graças à sua própria ganância, o primo não recebeu nenhum centavo da herança. Não sei quanto Nova recebeu, mas essa história é impagável. Caraca, Esvaziando a um paciência. filme. Tem um círculo especial do inferno para pessoas que usam vaga de estacionamento para deficientes quando elas mesmas não têm deficiência. O que? Você Sim. acha que a comunidade de pessoas com deficiência já não tem dificuldades suficientes? Bom, lá Exatamente. pelos anos 90, o pai do usuário do Reddit chamado Drumhead era um residente da Flórida com deficiência que deu troco com estilo. Ele tinha parado na loja local e estava prestes a estacionar na vaga de estacionamento para deficientes quando uma mulher em um Porsche vermelho brilhante entrou nela. Ele abaixou o vidro da janela e disse a ela que precisava estacionar ali, apontando pro seu cartão de estacionamento para deficientes. Mas ela simplesmente respondeu com raiva: "Você não parece deficiente", e entrou na loja. Primeiro, nem todas as deficiências são visíveis. E segundo, aquele comentário incrivelmente ignorante estava prestes a custar caro para ela. O pai de Drumhead saiu do carro e esvaziou todos os 4 pneus dela, antes de estacionar a uma distância suficiente para ouvir o que estava prestes a acontecer. Depois de um tempo, a mulher voltou da loja só para encontrar os 4 pneus completamente vazios. Ela começou a gritar que o Porsche dela tinha sido vandalizado e pediu aos funcionários da loja para chamarem a polícia. Mas quando a polícia chegou, eles imediatamente lhe deram uma multa de $250 por estacionar em uma vaga para deficientes sem cartão e a aconselharam a ligar para uma empresa de reboque. Depois que eles foram embora, o pai de Drumhead virou e gritou: "Você não parece deficiente, mas o seu carro com certeza tá parecendo." Um nível de sarcasmo elevado. Preço justo. Motoristas de táxi não têm um trabalho fácil. Desde passageiros bêbados até comportamentos inaceitáveis no banco de trás. É uma escolha de carreira bem ingrata. Mas a avó do usuário do Reddit chamado The Windigo, que costumava ser taxista, não deixava barato pros espertinhos. Lá pelos anos 70, ela era motorista de táxi em Newcastle, na Inglaterra. Certa noite, ela pegou um passageiro e o deixou no destino. Mas quando pediu o pagamento, o cara tentou fugir sem pagar. Infelizmente, para ele, essa mulher não ia voltar para casa de mãos vazias. Vendo ele tentar fugir, ela acelerou e passou por cima do pé dele antes de estacionar em cima do cara. Gritando e chorando, o trapaceiro que tentou escapar da tarifa ainda se recusava a pagar. Não demorou muito para a polícia chegar e depois de explicar a situação, a polícia, sem nenhuma simpatia pelo sujeito, pegou o dinheiro do bolso dele e deu a ela o valor que ela tinha direito. Eles então educadamente pediram a ela para sair de cima do pé do cara antes de liberá-la. Mas será que a noite dela terminou aí? Nem de longe. Algumas horas depois, ela estava esperando em uma fila de táxis para pegar outro passageiro quando 2 homens se aproximaram da janela dela, apoiando um homem mancando, o ladrão de antes. Levou uns segundos para ele reconhecê-la, mas quando aconteceu, como os insultos começaram a vir. Graciosamente, ela explicou aos amigos dele que ele havia tentado roubá-la, sem sucesso. Ela então se ofereceu a levá-los, mas esse ladrão teria que tentar outro táxi. Chocados com o comportamento do amigo, os dois entraram, deixando o ladrão boquiaberto na calçada. Em seguida, ela executou a última parte da sua vingança ao sair com o carro e gritar para os táxis na fila que ninguém deveria pegar o ladrão. Aposto que aquele foi um momento de vergonha que ele nunca mais vai esquecer. Achei esse final fake aí. Não mexa com a Se vovó. tivesse parado antes, beleza, mas aí não. Existem pessoas desonestas, existem canalhas e depois de tudo isso tem as pessoas que exploram Anos idosos, 70, talvez não, como né? esses 2 idiotas desprezíveis. Mas De esse acordo final com essa forçou um história pouco a barra. postada no Reddit, alguém costumava conhecer uma senhora idosa e simpática da sua igreja local. Ela era uma enfermeira aposentada, nunca havia se casado e não tinha filhos, mas tinha familiares na forma de sua sobrinha e sobrinho. Um dia ela sofreu um grande ataque cardíaco e foi levada às pressas para o hospital. Não esperavam que ela sobrevivesse, mas antes de ela oficialmente bater as botas, a sobrinha e o sobrinho decidiram agir como se ela tivesse morrido. Eles apareceram em seu apartamento e começaram a carregar suas coisas, incluindo todos os seus cristais finos e talheres de prata. O único problema foi que, apesar do diagnóstico fatal, ela sobreviveu. E quando ela voltou para casa, seus móveis, utensílios e até mesmo suas louças tinham desaparecido. Top Roubaria uma sobrinhos, senhorinha hein? idosa desse jeito. Eles poderiam muito bem ter pego a bolsa dela da cama do hospital. Bom, seus vizinhos não perderam tempo em informá-la de que tinham visto a sobrinha e o sobrinho gananciosos carregando tudo embora. Eles negaram furiosamente e ela nunca os processou. Alguns anos depois,
depois, ela finalmente faleceu, mas após o ataque cardíaco, ela fez algumas alterações no seu testamento. Antes do incidente de roubo, tudo estava planejado para ser deixado para sua querida sobrinha e sobrinho. Agora, cada um deles receberia apenas $1, e o restante de sua herança iria para a igreja. Quanto valia a herança? Só uns humildes $9 milhões. Nossa. Sim, espero que as louças tenham valido a pena, seus patetas ingratos. Armadilha da pizza grátis. Você sabia que eu já fui entregador de pizza? Sim, era um trabalho bem legal. Meu chefe era gente boa, o pagamento era ok e eu ganhava pizza grátis a cada turno. Eu tava vivendo um sonho, mas esse sonho pode rapidamente se transformar em um pesadelo se os clientes não colaborarem, como o usuário do Reddit chamado Demon Master 2162 descobriu. Lá em 2004, esse colega entregador de pizza tava levando uma pizza para uma casa quando uma mulher abriu a porta completamente nua. Surpreso, Demon Master tentou se manter calmo e apenas disse a ela o preço para que ela pagasse e ele pudesse ir embora. Mas ela recusou, alegando que porque tinha dado um show a ele, queria pizza de graça. Calmamente, ele disse que não poderia dar a pizza de graça porque não era o gerente. Ela então ficou furiosa e exigiu falar com o gerente, aparentemente se sentindo explorada, mesmo que ela fosse a pessoa que tivesse aberto a porta sem roupas. Ok, então ela ligou para a pizzaria, explicou a situação e desligou o telefone cheia de si. Momentos depois, Demon Master recebeu uma ligação em seu celular do gerente, dizendo para ele voltar com a pizza e chamar a polícia. Mas por quê? Por não pagar? Não, disse o gerente. Por exposição indecente. Então, na frente da barraqueira, Demon Master chamou a polícia. Ela pensou que ele estava blefando, mas quando eles apareceram e pegaram seu depoimento, ela entrou em pânico e negou tudo. Mas depois que o gerente confirmou o que disse, que ela os tinha chamado para exigir pizza grátis enquanto estava completamente nua, ela acabou admitindo ter mentido para a polícia, ou seja, confessando o crime de perjúrio. Espero que ela não tenha tentado convencer o juiz a deixá-la embora de graça. Acho que os tribunais não estão prontos para esse tipo de show. Brincadeira de garotos. A única coisa que faz você se sentir pior do que ser traído é conhecer a pessoa com quem você está sendo traído. Realmente mexe muito com a autoestima. Mas o usuário do Reddit chamado PurePepper3666 teve o oposto desse problema. Há vários anos, a namorada de Pepper disse a ele que o estava traindo. E para piorar a situação, ela informou que para continuarem amigos, ele só precisaria crescer e lidar com isso. Inicialmente, porque ele ainda queria ser amigo dela, Pepper disse que sim, mas ela continuou enviando a ele fotos dela e do novo namorado juntos, como uma completa sádica. Machucado e deprimido, Pepper tentou seguir em frente com sua vida de maneira equilibrada e saudável. Talvez com terapia? Não, com o Tinder. Mas enquanto ele estava passando as fotos, ele se deparou com um rosto muito familiar. Eis que era o novo namorado da sua ex, o mesmo com quem ela o havia traído e com quem ainda estava namorando. Percebendo que poderia se vingar um pouco, ele deslizou para a direita e deu um match com o cara. Os dois começaram a conversar e ele revelou que era bissexual e também que não tinha ideia de quem era Pepper. Suas conversas ficaram cada vez mais quentes e depois de algumas semanas e alguns encontros, ele estava se apaixonando profundamente por Pepper, enquanto ainda estava em um relacionamento com sua namorada. Até que Pepper disse a ele que se ele estava sério sobre o relacionamento deles, ele precisava deixar a namorada de vez. Em seguida, Pepper recebeu mensagens de sua... Peraí. O cara, pra se vingar, deu um beijo no brother. Tipo assim, saiu com o brother. Sim. O cara levou a vingança longe demais, eu acho. Vai ver, ele se descobriu, não é? Não, pode ser, pode ser. Ele pode ter se descobrido. Caraca, mas o cara... Entendi, mas foi um plot. Não, isso é um plot twist numa história, sem dúvidas nenhuma. Completamente arrasada, dizendo que tinha acabado de ser dispensada e que estava arrependida de tê-lo deixado. Para desferir o golpe final, Pepper então enviou a ela uma selfie dele e de seu agora ex-namorado, bem amorosos juntos, com a mensagem: seu namorado? Você quer dizer, esse cara? Depois disso, ele partiu pro tudo ou nada e também terminou com seu novo namorado. Foi tudo uma encenação. Ele odiava traidores e achou que poderia se vingar dos dois jogando-os um contra o outro. E funcionou muito bem. Moral dessa história, traidores nunca mudam. Qual dessas histórias de... Eu vou... O famoso hétero. Cara, deixa quieto. Ele foi o famoso hétero. Só de sacanagem eu vou dar pra esse maluco aqui. Sim. Eu vou fuder ele. Sei lá, velho. Que história maluca é essa? Enfim.
Não, se o cara tivesse sido descoberto e beleza e tal, aí... Mas que loucura, né? Ah, mano, mas eu acho que pra ele levar um bagulho assim tão longe, ele tem que no mínimo ser bi de verdade. É, ele tem, não tem como. Né? Não tem como. Não tem como. Pessoas, qual a história foi a mais maluca que vocês ouviram aqui? Eu quero saber de vocês. Aqui do lado vai estar aparecendo outros 2 vídeos. Se vocês gostaram desse tempinho aqui com a gente, deixe o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e Tchau. tchau.